Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. É uma decisão saída da reunião de Conselho de Ministros desta quinta-feira. O Governo aprovou uma simplificação fiscal. Por exemplo, o IUC, o Imposto Único de Circulação, vai passar a ser pago até a uma única data, igual para todos os proprietários de veículos e não com prazos diferentes em função da data de matrícula de cada veículo. São no total 30 medidas dirigidas a empresas e contribuintes individuais. São convidados deste tira-temas Carlos Pereira, do Partido Socialista, e Paulo Núncio, deputado do CDS. Bem-vindos e obrigado por terem aceitado o nosso convite. Carlos Pereira, começo precisamente por si. Parece-lhe que estas 30 medidas anunciadas hoje e aprovadas pelo Governo vão, de facto, promover uma simplificação fiscal desejada, digo eu, tanto por contribuintes individuais como por empresas? Boa tarde a todos, boa tarde também ao Paulo Núncio. Bom, permita-me dizer o seguinte, começar por dizer o seguinte, naturalmente que o Partido Socialista advoga que se aprofunde o mais possível a simplificação fiscal. Acho que é um caminho importante e um caminho que deve ser feito. E, portanto, qualquer ideia que venha nesse sentido deve ser apreciada com o devido sentido de responsabilidade para que, efetivamente, essas medidas possam ser implementadas o quanto antes. Devo dizer que esse caminho teve início e teve consequências no governo do Partido Socialista. Basta lembrar muitas das medidas associadas ao Simplex, como o IRS automático, por exemplo, que foi, só para dar um exemplo, uma das medidas. Agora, eu quando olho para o programa que o governo da AD apresentou, eu diria o PowerPoint que apresentou, é mesmo um PowerPoint minimalista, não tem detalhes sobre as medidas, não tem prazos, datas de concretização. É um bocadinho mais ou menos aquilo que tem acontecido nos últimos meses. Nós lembramos bem daquilo que foi o plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde, que não foi implementado na totalidade nem sequer de forma significativa. Lembramos bem, aliás, do pacotão para a economia, por exemplo, em que o próprio Ministro da Economia, agora recentemente do Parlamento, disse que nem 30% estavam executados. Podemos também falar daquilo que foi o primeiro PowerPoint do Governo sobre o novo aeroporto. Enfim, continuamos à espera de um relatório que a ANSSI apresentou, não temos dados sobre o próprio custo da infraestrutura. Enfim. Portanto, considera que há aqui uma gestão mediática no anúncio deste pacote de medidas de simplificação fiscal? Concluindo, sem dúvida alguma que a simplificação fiscal é um caminho que deve ser feito, primeiro ponto. Segundo ponto, parece-me que esta é a linha de sempre do Governo, que é apresentar PowerPoints, não concretizar e, na maior parte dos casos, demorar muito a implementar e algumas delas nem mesmo a implementar. E, portanto, se for para ser assim, naturalmente não é um caminho adequado, nem nós nos juntamos a caminhos de mediatismo para, enfim, inglês ver, como se costuma dizer na gíria. Paulo Núncio, boa tarde também, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tem razão de ser estas críticas aqui feitas por Carlos Pereira. Eu lembro-me, por exemplo, que uma das medidas anunciadas, a alteração do prazo para as empresas pedirem para pagar o IVA em prestações, é anunciado este objetivo de alterar o prazo, mas não é fixado nenhum prazo. É uma informação que imagino que interessa aos empresários que nos estão a ouvir. Tem, por exemplo, este dado? Em primeiro lugar, muito boa tarde também aos nossos ouvintes, ao Carlos Pereira. Deixe-me começar por dizer que é preciso descaramento do PS. Quer dizer, depois de 8 anos de inércia e de completa estagnação, ir fazer críticas ao Governo que está simplesmente a governar e está a cumprir o seu programa no sentido de apresentar medidas para agilizar a vida dos cidadãos e para reforçar a competitividade fiscal do nosso país, da nossa economia. Eu gostava de saudar o Governo, de facto, por este pacote das 30 medidas de simplificação fiscal que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros, porque a simplificação fiscal é um dos eixos centrais da política fiscal deste Governo, a par do IRS, do IRC e da agilização da justiça tributária, e por isso o Governo está a cumprir o seu programa. Deixe-me dizer que eu era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais quando foi criado o sistema e-fatura, em 2014.
E o sistema e-fatura tem sido fundamental para uma profunda simplificação fiscal em Portugal. É o sistema e-fatura que permitiu, por exemplo, as declarações automáticas de IRS e de IVA. E sem qualquer intervenção dos contribuintes. E há várias medidas agora anunciadas neste pacote que reforçam a simplificação iniciada com o e-fatura, que eu gostaria de destacar. Olha, deixe-me começar por dizer para os profissionais liberais, para todos os profissionais que emitem recibos verdes, vão passar a poder indicar logo no momento da emissão da fatura se a mesma foi emitida no exercício da atividade profissional ou no âmbito pessoal. Isto vai permitir evitar o trabalho de validação das faturas no final do ano, e as pessoas que emitem recibos verdes sabem bem do que eu estou a falar. Outra simplificação importante é a declaração automática de IVA, quando o contribuinte não tem qualquer atividade no período anterior, as chamadas declarações zeros. Até agora, se o contribuinte se esquecesse de apresentar a declaração de IVA a zeros, pagava logo uma multa. Agora a declaração de IVA a zeros será apresentada automaticamente sem intervenção do contribuinte, evitando o pagamento de qualquer multa por parte dos contribuintes. E já que fala nessa questão do IVA, mas já que fala nessa questão do IVA, acabou por não responder aqui à pergunta do Miguel Videira sobre esta mudança no prazo para as empresas que queiram pedir para pagar em prestações este imposto, o IVA. O Ministro não especificou que prazo é esse. Tem conhecimento, Paulo Núncio? Repare, o Ministro teve a oportunidade de dizer, este é um programa que tem um conjunto de medidas e que vão ser objeto quer de decretos-leis, quer de leis que têm que ser apresentadas e aprovadas na Assembleia da República, e por isso esperemos para ver o detalhe dessas propostas. Mas está a AD a contar com o PS para fazer aprovar essas alterações legislativas? Repare, eu acho que a simplificação fiscal que facilita a vida aos contribuintes e que reforça a competitividade fiscal do nosso país não pode ser uma questão partidária, não pode ser uma questão de disputa partidária. Nós temos que facilitar a vida aos cidadãos. Se há crítica que os cidadãos muitas vezes referem com alguma razão ao Estado, é que há muita burocracia. Por isso, sempre que um governo tem condições e vontade política para cortar burocracia, essa proposta, da minha perspectiva, deve ser aprovada. Mas já agora, deixe-me dizer mais duas medidas que me parecem da maior importância. Desde logo os reembolsos de IVA, que serão mais rápidos, e mesmo a possibilidade de reembolso de IVA imediato com a prestação de uma garantia. Isto é fundamental, por exemplo, para as empresas exportadoras, que são sempre credoras de IVA. Já falaram do IUC, é também uma medida importante. Mas deixe-me falar também de outra que me parece também fundamental e que tem a ver com as pessoas com deficiência neste momento e que tem a ver com os atestados multiuso. É que se prevê, neste pacote, a possibilidade de comunicação automática pelo Ministério da Saúde dos atestados médicos de incapacidade para acesso por parte das pessoas com deficiência aos benefícios fiscais, designadamente IRS e IUC, eliminando a necessidade de entregar todos os anos pelos contribuintes e permitindo assim a atribuição automática destes benefícios. Ou seja, há aqui um conjunto de medidas de agilização, de digitalização, que têm como objetivo fundamental facilitar a vida aos contribuintes e melhorar a relação entre a autoridade tributária e os contribuintes. E como diz... Toda a gente que está a ouvir concorda com estas medidas. Como diz Paulo Núncio, que não é uma questão partidária, esta questão da simplificação fiscal. Carlos Pereira, embora até tínhamos ouvido aqui na Rádio Observador os micro, pequenos e médios empresários reconhecerem o impacto das medidas, queixam-se que o Governo não está a apostar numa verdadeira redução dos custos das empresas, da carga fiscal. PS e PSD podem chegar a entendimentos sobre esta matéria no decorrer da legislatura? Bom, permita-me começar por dizer o seguinte, sobre este plano de intenções que foi exaustivamente explicado pelo deputado Paulo Núncio. Nós, com certeza, que o Partido Socialista, quando os projetos se concretizarem, quando eles aparecerem na Assembleia da República para o debate, o Partido Socialista estará empenhadíssimo em garantir que eles são, obviamente, aprovados se tiverem condições para isso. E, portanto, isso aí não há a mínima dúvida, nós estamos ao lado da desburocratização e da facilitação dos processos. Não temos dúvidas nenhumas para os cidadãos. Queria dar uma segunda nota. O Paulo Núncio abriu o debate com uma grande declaração sobre a profunda estagnação que deixou o Partido Socialista do país. Eu quero dizer ao deputado Paulo Núncio que ainda ontem o Sr. Ministro das Finanças, aliás, o deputado Paulo Núncio lá estava, apresentou aquilo que era o cenário macroeconómico para 2025 e apresentou um crescimento de 2,1%. Eu lembrei à altura o Sr. Ministro das Finanças e eu lembro agora ao deputado Paulo Núncio
que em todo o mandato do Partido Socialista, todos os anos, exceto o ano da pandemia, o país cresceu mais do que esses 2,1%. E, portanto, eu não compreendo muito bem onde é que está essa expressão da estagnação do país e a estagnação que o Partido Socialista deixou. E, portanto, isso é apenas um falatório político que pode ser muito interessante para arrancar um debate, mas não é sequer verdadeiro nem factual. E, portanto, eu lamento que essa expressão tenha sido utilizada. Sobre a questão da carga fiscal, é uma boa pergunta, porque ela cruza, de alguma maneira, também com a questão do crescimento económico que acabei de referir, que é o governo surgido, rompante, a dizer que, sim, com ele, a carga fiscal ia cair de forma substantiva. Ora, isso não tem acontecido. E não tem acontecido de maneira nenhuma, e vamos ver os resultados depois dos resultados de 2024, o qual foi de facto a relação da carga fiscal. Mas, naturalmente, que o país deve contar com os partidos com sentido de responsabilidade para, sempre que possível, em um equilíbrio adequado, garantir que haja menos carga fiscal para os cidadãos e para as empresas. Isso não há dúvida nenhuma. O Partido Socialista tem feito esse esforço, fez no quadro do IRS de forma muito significativa, tem uma posição um bocadinho diferente do que diz respeito ao IRC, mas se por alguma circunstância... Tendo por base aquilo que foi a negociação deste Orçamento do Estado e a proposta do Governo de uma redução mais substancial do IRC, há disponibilidade e abertura do Partido Socialista para ir ao encontro, ou pelo menos aproximar-se das pretensões do Executivo? Bom, aqui é um dado importante. Nós já foi demonstrado por exemplos empíricos que uma redução significativa da carga do IRC, não da carga fiscal do IRC, não tem o efeito que o governo da AD tem vindo a dizer e a propalar naquilo que é muito, muito importante, que é o crescimento económico. Não tem, isso está demonstrado. Aliás, eu dou exemplos, não quero me prolongar muito sobre isso, mas, por exemplo, aquilo que fez Donald Trump na anterior, quando foi governo em 2017, que fez de facto uma baixa significativa do imposto sobre as empresas, não teve qualquer impacto no crescimento económico. E, portanto, isso está demonstrado. Aliás, os ingleses também fizeram isso e o resultado foi o que foi. E, portanto, o que nós dizemos é que não faz muito sentido estarmos a fazer uma aposta significativa na redução do IRC quando ela não tem um impacto devido naquilo que é muito importante, que é o crescimento económico. E, portanto, esse equilíbrio tem que ser sempre medido. E, portanto, concluo dizendo que, naturalmente, o Partido Socialista, reconhecendo a importância de manter uma carga fiscal o mais reduzida possível, deve fazê-la de forma equilibrada para também não colocar o país numa situação em que deixa de ter receita para poder apostar no crescimento económico. Carlos Pereira, voltando ainda assim novamente agora sobre outro tema e pedia-lhe uma resposta rápida. Mas eu gostava de dizer uma coisa qualquer sobre aquilo que foi dito. Rapidamente, Paulo Núncio. Possível. Não, é simplesmente dizer e recordar aos nossos ouvintes que o PS governou a maior parte dos últimos 30 anos e por isso é o principal responsável pela estagnação económica dos últimos 20 anos em Portugal. E, por outro lado, dizer que este é o primeiro governo que apresenta um orçamento que baixa a carga fiscal depois de 8 anos consecutivos em que o PS, a única coisa que fez foi aumentar significativamente a carga fiscal sobre os portugueses e sobre as empresas portuguesas. Era só para sinalizar Fica esse sublinhado. E podemos avançar. Até porque o tempo vai correndo. Carlos Pereira, Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, revelou à RTP que está oficialmente fora da corrida a Belém. Ficou surpreendido com esta decisão? Bom, antes de mais, deixe-me só dizer ao Paulo Núncio que vamos ver no fim do ano se a carga fiscal vai reduzir da forma que foi prometida. Nós somos diferentes dos socialistas. Não sei. Somos diferentes dos socialistas. São mesmo. Os socialistas foram 8 anos com a carga fiscal sempre a subir. Nós apresentamos um orçamento em que a carga fiscal se reduz. São mesmo diferentes, mas não necessariamente na carga fiscal. E nestas matérias não tenhamos nada de dúvidas. É uma das principais diferenças entre o governo da AD e o PS. Aí se pode escrever. Uma das diferenças que sempre falaram era o crescimento económico e estão a demonstrar que são mesmo diferentes. Não conseguem pôr o país a crescer. Sem qualquer dúvida, Carlos. Sobre a pergunta que me fez relacionada com o Mário Centeno, há aqui várias notícias agora em cima da hora sobre aquilo que é a consequência daquilo que Mário Centeno tem vindo a dizer. Enfim, eu de facto não conheço as razões das decisões e daquilo que disse Mário Centeno, não conheço, é uma questão pessoal, não me pronuncio sobre essa matéria, mas gostava de me pronunciar sobre aquilo que o Governo já se antecipou a dizer,
que não pensava, ou que, pelo menos segundo a CNN, segundo aquilo que ouvi agora do Observador, segundo a CNN, parece efetivamente ter decidido que Mário Centeno não fará um novo mandato no Banco de Portugal, o que é, do meu ponto de vista, lamentável, o que revela que o Governo, de facto, demonstra para com o Mário Centeno um certo ressabiamento, não sei se pela circunstância... O Carlos não teve com atenção às palavras do Ministro das Finanças hoje no Distrito. Não sei, eu estou só a comentar, Paulo, okay. Estou a comentar aquilo que ouvi agora na Rádio Observador, quando estava à espera para entrar no programa. Fontes em vez de declarações oficiais do Ministro. Não, passámos as declarações oficiais do Ministro. Agora, só para esclarecer, o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, diz que é extemporâneo estar a falar sobre a recondução ou não de Mário Centeno. É tipicamente o PS a querer desviar a atenção. Não é nada, Paulo. Eu estava simplesmente a comentar aquilo que disse a CNN, que confirma que o Governo Ministro fez uma declaração oficial, por isso, para que falar de fontes, temos uma declaração oficial do Ministro. Eu não quero prolongar o debate sobre isto, quero só dizer que, apesar de tudo, mesmo assim, as declarações de Joaquim Miranda Sarmento, enfim, não eram necessárias, são, do meu ponto de vista, extemporâneas. Ele não tinha nada que fazer nenhum comentário sobre o que ele pretende fazer com o Mário Centeno, dado que ele não tomou nenhum... Enfim, mas... E não fez. Insinuou que não renovaria não seria... Não é verdade, não foi isso. Tens que ir ver as declarações do Joaquim Miranda Sarmento. E sublinho aquilo que disse. Parece que o AD, o PSD em particular, tem um certo ressabiamento com Mário Centeno. Mário Centeno foi, de facto, um dos ministros que demonstrou que a austeridade durante a Troika não era, de facto, um modelo adequado, não produzia os efeitos necessários, maltratava os cidadãos e não tinha o crescimento económico que era demonstrado. E, portanto, acho que se é por essas razões que o governo da AD poderá eventualmente não admitir um segundo mandato para Mário Centeno, parece-me que é um caminho errado e naturalmente não me parece adequado. Paulo Núncio, pegando aqui nesta expressão de Carlos Pereira, há um ressabiamento por parte do Governo da Aliança Democrática em relação ao atual Governador do Banco de Portugal? De maneira nenhuma. Agora, não posso deixar de dizer que Mário Centeno é um político comprometido. É um político comprometido com o seu passado de ministro de um governo socialista. Eu já o disse e repito. E sou eu que o digo. A passagem automática de Mário Centeno de ministro socialista para governador do Banco de Portugal fez mal à independência do Banco de Portugal. Mas, sobretudo, o facto de Mário Centeno não ter recusado, até ao dia de hoje, a hipótese de ser candidato presidencial minou profundamente, na minha opinião, a credibilidade e a independência do regulador bancário. Mário Centeno nunca deveria ter sido nomeado governador nas condições em que foi. Sendo governador, deveria ter recusado liminarmente e de imediato qualquer hipótese de ser candidato presidencial. Pelo contrário, e nós assistimos a isso, durante muitos meses, o seu silêncio aumentou e alimentou esta ideia e as suas ambições pessoais. Eu diria que mais vale tarde que nunca, mas Mário Centeno já deveria ter recusado esta hipótese há muito tempo, na minha opinião. E esse facto por si só deve fazer com que o Governo decida pela não recomendação do atual Governador do Banco de Portugal? Isso é uma decisão do Governo. E a sua opinião, Paulo Núncio? Eu repito o que o Ministro das Finanças disse. E o que o Ministro das Finanças disse é que o tema não foi discutido dentro do Governo e que é cedo para debater este assunto. E logo que seja conhecida a decisão, ela será evidentemente anunciada e nunca será antes do final do mandato, ou próxima do final do mandato do Governador. Estou a repetir as palavras do seu Ministro das Finanças. Sim, eu faço esta pergunta e gostava de saber qual é a sua opinião e em função do diagnóstico e das críticas implícitas que aponta Mário Centeno, depreendo eu que Paulo Núncio não gostaria muito de ver o Governo a renovar o mandato do Governador. Eu não vou por essa decisão, é uma decisão do Governo. O que eu posso dizer são as duas coisas que acabei de dizer. Primeiro, Mário Centeno nunca deveria ter passado diretamente e automaticamente Ministro das Finanças do Governo Socialista para Governador do Banco de Portugal. Isso afetou claramente a independência do regulador bancário. Em segundo lugar, quando começaram a surgir rumores de que Mário Centeno podia ser candidato presidencial, Mário Centeno, para preservar a credibilidade e a independência do Banco de Portugal, deveria ter recusado imediatamente e de uma forma liminar essa possibilidade. O facto de ter estado durante meses a alimentar artificialmente essa ideia e ter demorado tanto tempo a recusar essa possibilidade, minou, mais uma vez, e de uma forma profunda, a credibilidade do Banco de Portugal. O Banco de Portugal é uma instituição importantíssima
no sistema financeiro português. É um órgão independente. Não pode ser gerido de uma forma particular, tendo em conta ambições pessoais do seu governador. E por isso, independentemente da recondução ou não recondução de Mário Centeno, como digo mais uma vez, não é da minha competência, claro, é do governo. Eu não vou pronunciar, eu não posso deixar de criticar, por um lado, a passagem de Mário Centeno de ministro socialista para governador e o silêncio que alimentou durante meses, que prejudicou fortemente a credibilidade e a independência do Banco de Portugal. Estranho seria que depois dessa posição que aqui assume na antena do Observador viesse mais tarde a defender a recondução de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal. Paulo Núncio, Carlos Pereira, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa presença e pela análise que partilharam com os nossos ouvintes sobre diversos temas. Boa tarde.